Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a ligação do Lula para o Narendra Modi. Tá? O Narendra Modi é o presidente da Índia, é um cara conservador, muito ligado a Bolsonaro, muito ligado a Trump, mas que agora entrou também no radar dos Estados Unidos porque continua comprando petróleo da Rússia. A Índia tem feito a jogada de comprar petróleo da Rússia e revender esse petróleo por um preço mais adequado, né? Ele compra barato da Rússia e revende por um preço mais caro. E é lógico, isso é ruim, porque isso acaba alimentando a máquina de guerra russa. O Trump colocou 25% adicionais de tarifa na Índia, totalizando 50% também igual ao Brasil, isolando a Índia do comércio com os Estados Unidos. E aí, o Lula resolveu ligar para o Narendra Modi. É a ideia dos BRICS, não porque vamos nos unir contra os Estados Unidos. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o Brasil e a Índia não são economias complementares, são economias iguais. É o mesmo problema que tem o Mercosul em relação a outras economias. O Mercosul é um monte de país basicamente igual, que produz um monte de insumos, produz um monte de coisa de agricultura, mas não tem sinergia, não tem produtos industrializados, não tem outras coisas para comerciar entre si. Quando você faz comércio, o ideal é você ter um comércio sinérgico, um comércio complementar. Eu produzo A, você produz muito B, então eu vendo A para você, você vende B para mim e pronto, e dá tudo certo, né? O caso do Brasil e da China é que o Brasil e a China produzem basicamente as mesmas coisas. Infelizmente, isso daqui não tem como dar certo. Essa notícia foi sugerida por Nani Colina para morar na baba do Peter. Peter deu furo para o Zelensky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Lula, vocês sabem, a gente já falou sobre isso hoje, decidiu peitar mais ainda o Trump, dizendo que vai consultar com outros membros dos BRICS, né? Lembrando que o único membro dos BRICS que de fato ameaçou defender o Brasil foi a China, e mesmo a China falou uma mensagem muito polida, muito delicada e coisa e tal. No caso da ligação do Lula para o Narendra Modi, a mesma coisa, a Índia não quis falar nada. Por quê? Porque a Índia sabe que esse negócio de não podemos vender para os Estados Unidos, vamos vender para a Índia, ou no caso, né, no caso da Índia, pensar, não podemos vender para os Estados Unidos, vamos vender para o Brasil, isso não resolve, porque o Brasil e a Índia têm economias similares, né, produz muita agricultura, produz muito coisa de pouco industrializada, não tem vantagem nenhuma em vender para um para o outro. Você não tem complementariedade nisso daí, né? Então, eu acho ótimo que o Brasil aumente o comércio com a Índia, seria uma coisa maravilhosa. Como eu falo para você, o que define a riqueza de um país é o quanto ele faz comércio. Quanto mais comércio ele faz, com quanto mais países do mundo, melhor. Comprar, vender, não importa. Essa ideia que só vale a pena se você vende alguma coisa para outro país, não, vale a pena se você compra também. Comprar também é uma coisa boa. Os dois lados da equação são positivos no final das contas, porque quando você compra alguma coisa, é porque você está trazendo alguma coisa que tem valor para as pessoas no seu país. Então você não está perdendo, você está ganhando também quando você compra, né? Agora, o problema é isso, quando o Brasil e a Índia produzem coisas muito similares, você fica meio sem ganhar nada, né? E ainda tem um problema muito grande, que a Índia e a China são competidores muito sérios em termos de coisas baratas, né? Produção barata. O fato é que o Lula está com essa ideia de que vai conseguir compensar com países do BRICS o que não vende mais para os Estados Unidos, e isso é absolutamente falso. Achar que o BRICS vai resolver o problema do Brasil é absolutamente falso, né? Aqui está o que o Narendra Modi falou sobre o encontro aqui, ó. Eu tive uma boa conversa com o presidente Lula. Aliás, o Narendra Modi está negociando pra caramba com o Trump. Já falou com o Trump várias vezes, já ligou pro Trump, está num esforço danado para negociar com o Trump as tarifas lá da Índia, né? Então, ao contrário do Lula, que é um covarde, que não tem coragem de ligar para o Trump, nada, o Narendra Modi está com interesse de resolver. Então, é lógico, ele ouviu o Lula, né? Ligou para o Lula ligou para ele, não sei, coisa e tal, e beleza, olha só o que ele disse aqui. Ó. Eu tive uma boa conversa com o presidente Lula, agradeci ele por fazer na minha visita no Brasil memorável e significativa. O Narendra Modi esteve aqui no Brasil por época do BRICS. Nós estamos comprometidos em aumentar nossa parceria estratégica, inclusive em comércio, energia, tecnologia, defesa, saúde e mais. Uma parceria focada em pessoas e forte entre o Sul global beneficia todo mundo, né? Ou seja,
Uma coisa que não tem nenhum sentido nessa história aqui, não acrescenta em nada, não teve nada de objetivo nisso daqui e nem vai ter. Por esses dois motivos que eu falei para você. Primeiro, que o Narendra Modi está ele próprio negociando com os Estados Unidos. Ele não vai querer comprometer a negociação dele com os Estados Unidos para ajudar o Lula. A mesma coisa a China. Palavras de incentivo, vai lá Lula, briga lá com os Estados Unidos, Lula, vai lá, isso o pessoal vai fazer. Agora, querer comprometer a própria posição, não vai. E de novo, são economias similares, não vai ter um grande ganho de coisas nisso daí, né? Então essa é a situação. Por outro lado, o Brasil, ao ignorar a negociação com os Estados Unidos, está perdendo aquilo que o Brasil podia vender para os Estados Unidos. O Brasil vende uma grande quantidade de veículos e coisas produzidas, né, de bens industriais para os Estados Unidos, principalmente na área da aviação. O que está acontecendo? O Trump ganhou essa. Ó. A Embraer está querendo produzir o KC-390 lá nos Estados Unidos, numa negociação para zerar as tarifas. A Embraer negociando direto com o governo Trump. O Lula não vai fazer nada, o Lula não consegue nada. O Lula é um idiota que tem medo de ligar para o Trump, né? Então, está arriscado a gente perder a Embraer e mais coisa lá para os Estados Unidos. E, de novo, vamos ficar aqui nós produzindo minérios básicos e agricultura e vendendo essas coisas para quem já tem esse negócio, ou seja, sem conseguir uma grande vantagem competitiva, né? Essa é a situação. E o curioso dessa história toda é o Leonardo Coutinho está trazendo uma coisa aqui que eu já falei aqui no meu canal, tá? Essa não é a primeira vez que o Brasil enfrenta uma briga com os Estados Unidos. Aconteceu também no governo Geisel. O governo Geisel, na época da ditadura, e olha só, eu sempre comparo, né, a situação que a gente está vivendo agora com Lula com a ditadura militar por várias similaridades. Primeiro, a questão da censura, perseguição à oposição, uma briga danada aqui com a economia. A economia dos governos militares e a economia do Lula é basicamente a mesma coisa. Imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã, na expectativa de melhorar a economia, como se o governo melhorasse a economia. O governo não melhora a economia. O máximo que o governo pode fazer com a economia é não atrapalhar. E ao contrário, quando tenta aumentar a economia, está justamente atrapalhando a economia, né? E lá em 77 houve uma briga do Geisel com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até então um parceiro muito forte das forças militares brasileiras, ficou chateado com o quê? Com a violação de direitos humanos na ditadura brasileira. Olha que coisa, exatamente como o governo Trump está chateado com a violação de direitos humanos na ditadura brasileira que nós estamos vivendo agora. E aqui, ó, o presidente Luiz Inácio da Silva está cada vez mais parecido com o Ernesto, não o Che Guevara, Ernesto Che Guevara, mas sim com o Ernesto Geisel, né? Por ironia, ainda vamos pensar assim, Lula emergiu como um líder sindical de dimensões nacionais justamente quando Geisel era o ditador de turno, né? Mas é o que eu falo para vocês, meu amigo, é igualzinho, cara, o Lula e os milico não tem diferença nenhuma. O então sindicalista dizia lutar contra todos que estavam no poder, mas Lula emula a imagem do seu suposto antagonista original, o Geisel. Em 77, o Geisel disse que a crise com os Estados Unidos era algo inevitável, pois ele não podia sujeitar o Brasil à interferência externa, né? Soberania, gritou o Geisel, soberania, soberania, né? E hoje, quase meio século depois, a frase está na boca do Lula e de muita gente que acredita que o presidente está defendendo a soberania do Brasil. Não está. Se qualquer jornal estampar uma manchete com a foto do presidente Lula e a frase do Geisel, 100% dos eleitores lerão como algo natural. E não seria um erro, os extremos se tocam atrás do mesmo biombo. Não são extremos, são a mesma coisa. Os milico era de esquerda, é o que eu falo para vocês, é todo mundo de esquerda. As políticas dos milicos são igual às políticas do Lula, a mesma coisa, de imprimir dinheiro para tentar melhorar a economia, mesma coisa, né? O Geisel pressionou por conta das violações de direitos humanos no Brasil, mas aí o Geisel se identificou com a China de Mao, que também resistiu ao acordo, estabeleceu relações com os chineses, reconheceu a independência de países africanos metidos em guerras fratricidas, né? A mesma porcaria do Lula, meu amigo, não tem diferença nenhuma entre os milico e o Lula, é a mesma coisa. E aqui, ó, e é verdade que o Washington já vinha namorando com Pequim com o objetivo de aprofundar as divisões dos chineses com os soviéticos a fim de impedir os comunistas de entrassem e se fortalecessem como bloco naquele contexto. Mas a aproximação supostamente controlada dos americanos divergia em muito dos planos do Brasil. No final das contas, essa foi a história. Teve a briga, os Estados Unidos puniu o Brasil na época com a perda de cooperação militar
que tinha com os milicos aqui no Brasil, e no final das contas, sabe o que aconteceu? Isso foi em 78, em 79 os milicos desistiram e botaram o Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura, com o objetivo de abrir a ditadura. No ano seguinte teve anistia, né, teve tudo, acabou com tudo, ou seja, a pressão americana lá na época do Geisel teve exatamente o condão de acabar com a ditadura naquela época. Tomara que tenha o mesmo condão agora, de acabar com a ditadura aqui no Brasil. Por mais que o Geisel tenha batido no peito falando soberania, 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 né? Ele fala, mas no fundo machucou tanto que teve que partir para anistia, 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 e acabar com a coisa toda, acabar com a ditadura militar. Eu tô achando que vai acontecer a mesma coisa agora, hein? Enfim, se virar para a China, se virar para o BRICS, não vai levar a lugar nenhum, meu amigo. Felizmente, uma coisa positiva, vai acabar essa ditadura muito em breve aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.